Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente fala sobre saúde, longevidade, espiritualidade. E hoje eu estou aqui com a minha dupla de mesa. André Naara Ribeiro. Muito bem. E hoje nós temos aqui novamente o pastor Marco como nosso convidado especial. Pastor, agradecer de novo a sua presença. Muito bom o senhor estar voltando para mais um episódio, para a gente estar de novo levando, a palavra para as pessoas. O quanto que isso pode impactar na saúde, na mente, na alma, o quanto que é importante a conexão com Deus. Então, eu queria agradecer de novo a presença do senhor aqui. A honra é minha, estamos aqui para conversar e falar bastante. Bora lá. Que bom. Sempre uma alegria. Pastor, a gente separou um trechinho, de Coríntios, que fala assim, Coríntios 3, 16 ao 17. Uma das maiores bênçãos que recebemos quando viemos à Terra foi a de receber um corpo físico. Necessitamos desse corpo físico para nos tornar como o Pai Celestial. O corpo é tão importante que o Senhor o chama de templo de Deus. Conta um pouquinho para a gente, pastor, a importância, porque o meu entendimento esse corpo nos foi emprestado, E quando a gente lê lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a gente vê que Deus vem criando tudo, e por último, a obra-prima dele é o homem. Então, é como se ele tivesse feito tudo, e ele deixa, a sobremesa, a parte mais especial, para o final, onde ele cria a obra-prima dele com maior riqueza de detalhes. E se a gente comparar o corpo do ser humano com qualquer outro animal do planeta Terra, não existe um ser tão perfeito. Então, ele criou tudo isso daqui de uma maneira muito perfeita, e particular, e nos emprestou. Essa é a visão que eu tenho, Mas eu queria ouvir do senhor como que é isso, porque essa é uma visão minha particular. A tua visão ela é perfeita, tem várias coisas que dá para a gente falar, Primeiro do texto de Coríntios, quem escreveu o texto foi Paulo. E Paulo, ele tinha um médico que o acompanhava e cuidava dele. Esse médico era Lucas. Se Paulo tinha um médico que o acompanhava e cuidava dele, já mostra que Paulo tinha uma preocupação com a sua saúde. E quando você fala do Gênesis, é incrível. Por que Deus deixou o homem por último? Porque Deus preparou antes tudo que o homem precisava. Sensacional. E dentro do que o Senhor preparou antes, tudo que o homem precisava, tinha alimentação do homem. Porque Deus falou, eu vou deixar as sementes, eu vou deixar as árvores, eu vou deixar as ervas. A nossa vida é assim até hoje. Deus não espera uma necessidade nossa surgir para ele pensar o que ele vai fazer. Já está tudo programado. Deus sempre vai se antecipar. Deus prepara o homem por último, porque o homem já tinha tudo preparado, inclusive para se alimentar. E você veja, quando Deus forma Eva no momento onde Adão dormia. Deus se preocupava até com o próprio sono e o próprio descanso de Adão. Que legal. Poderia ter formado a Eva em qualquer outro momento, mas forma a Eva exatamente no momento onde ele estava descansando, mostrando a importância do descanso. Vai ter, inclusive, é muito amplo o assunto, vai ter, inclusive, um salmo que vai dizer que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Então, Deus se preocupou com o que o homem ia comer, se preocupou com o descanso do homem, é algo completo. Olha a grandeza desse pensamento. É o que perfeito. você fala sobre o sono, sobre alimentação, sobre atividade física. E são coisas que você a gente... conectar... Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E são coisas que a gente não consegue deixar de fazer. Experimenta ficar sem comer. Você não consegue. Experimenta ficar sem dormir, privação de sono. É péssimo. O nosso corpo não consegue. A gente precisa dessa alimentação equilibrada. E o mais legal é que quando a gente foca numa alimentação com coisas mais da terra, coisas que Deus nos deu, o nosso corpo responde de maneira semelhante. Ele responde de uma maneira mais potente. Fica hoje, nos termos médicos, fica menos inflamado. Uma alimentação mais natural, a gente inflama menos o corpo. A gente começa a prejudicar o corpo na hora que a gente coloca coisas que não foi Deus que deu, foi nós que inventamos. Sim. Na hora que a gente coloca, o cigarro, os alimentos industrializados, somos nós que criamos isso. Isso não estava lá no cardápio de Deus, pastor? E é sensacional isso, porque, ainda voltando um pouquinho na questão do templo,
Imagina, o povo de Israel, eles tiveram o templo de Salomão, que foi feito com ouro, já veio a ideia de Davi, foi feito com o melhor. Quando Deus pega e através de Paulo relaciona na cabeça deles o templo que tinha ouro, tinha pedras, tudo do bom e do melhor, e relaciona isso com o nosso corpo, é como se Deus estivesse dizendo, eu quero que o teu corpo seja o melhor. A Bíblia vai dizer, veja como é interessante, a figura mais importante do povo de Israel era o sacerdote, porque o sacerdote ele fazia aquela ligação entre Deus e o povo. A Bíblia vai dizer de um sacerdote que ele morreu precocemente, que é um sacerdote chamado Eli. E a Bíblia vai dizer que quando esse sacerdote morre, ele morre quando ele recebe uma má notícia sobre a morte dos seus filhos, e ele estava como se fosse numa cadeira. Ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Só que aí a Bíblia coloca um detalhe, na Bíblia nada está por acaso, à toa, solto. A Bíblia vai dizer que esse sacerdote que cai da cadeira, morre quebrando o pescoço, a Bíblia vai dizer que ele estava gordo. Olha isso. Que ele estava pesado. Olha o sacerdote ali. Então, se há um toque nisso, e a Bíblia vai dizer, lógico, havia aquilo que eles poderiam comer ou não. E a Bíblia vai mostrar que eles comiam partes dos animais, e eram as ofertas e tudo mais, que eles não podiam comer. Ele come em excesso, fica gordo e morre por causa disso. Ou seja, né? Doença, né? Ali ele já está pontuando, né? Que é uma doença, né? Que a gente se alimentar de forma demasiada, né? Com coisas que não é orientada por Deus, né? Uma coisa que não é consagrada por Deus, a gente vai trazer problema para o nosso corpo físico. Até mesmo porque se a gente entender, né? O que ele manda, como a gente cuidar do nosso corpo, é tão perfeito porque ele que criou. A obra dele, a máquina, ele que fez. Então, se ele criou essa máquina, ele sabe como que a máquina vai funcionar e qual o melhor combustível para essa máquina. Aí eu falo que o grande problema é o homem vir, né, achar que ele conhece mais da máquina e que ele sabe corrigir os problemas da máquina, sem consultar o engenheiro mestre que é ele, sem falar com o engenheiro. Eu acho isso uma das maiores loucuras dentro da medicina. Médicos não terem, dentro da faculdade de medicina, um conhecimento do Criador maior. E você vê, né? Hoje, né? Eu sou leigo nessa área, mas como observador, imagino. Nós temos muito mais recursos hoje do que na época da palavra. Sim. Com certeza. Mas por que então, na época da palavra, as pessoas viviam mais? Exatamente. Viviam mais com menos recursos. Exato. Eu acredito que deveria ser o contrário. E outra coisa, a Bíblia sempre compara a uma vida longa a você ser uma pessoa abençoada. Eu estava falando do templo de Salomão. Salomão ele vai dizer em Provérbios 3,16. Ele descreve o que ele viu que tinha nas mãos de Deus. Ele vai dizer que na mão direita de Deus tem vida longa. Então você sempre vai ver, e a Bíblia ela sempre vai citar quantos anos um personagem, um herói bíblico viveu, porque quando alguém vivia muito, mostrava que essa pessoa foi abençoada por Deus. Então Deus se preocupa com a longevidade. E aí entra a disciplina também, né? Eu acredito que todos nós, um dia eu escutei de um líder religioso, que o pecado, ele é bom. Porque se ele não fosse bom, ninguém pecaria. E eu não estou falando do pecado, né? Aqui nós vamos entrar no pecado do corpo mesmo, da alimentação. É gostoso você comer um lanchinho, é gostoso você se alimentar de coisas que não tenham o nutriente ali necessário que você precisa. É gostoso. E tem hora para isso, todo mundo gosta. Mas você ter a disciplina de cuidar do seu corpo, você ter a disciplina de encontrar ali um profissional que vai te ajudar, um nutricionista, uma nutricionista, um médico, um endócrino, um nutrólogo, enfim, um cardiovascular, enfim, todos os profissionais, todos. Eles são importantes, porque eles vão te encaminhar para aquilo que, de fato, você precisa aprender. Porque a gente é uma criança a vida inteira. Sim. Em momentos da nossa vida, a gente precisa de instrução, em todos eles. E os profissionais da saúde, eles estão aí para nos ensinar aquilo que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Por exemplo, alimentação. Quando a gente é criança, quando a gente é bebê,
a gente é instruído a comer direito. O meu filho, por exemplo, ele começou a comer doce agora. Ele vai fazer 2 anos agora em outubro. E assim, um docinho, um chocolate 70%, um doce mais, entre aspas, saudável. E por que não, na vida adulta, a gente não volta com aqueles hábitos? Quem é a nossa nutricionista? Não vai ser mais a nossa mãe, não vai ser o nosso pai, porque a gente faz o papel ali. Mas porque na fase adulta há tanta dificuldade da gente procurar alguém que faça, né, esse papel de mãe e pai? Por quê? Se está na Bíblia, o porquê É porque que as pessoas têm tanta resistência? É porque eu acredito que existe uma diferença entre o ouvir e o praticar. Eu acredito que a grande diferença é essa. Você falou, por exemplo, da disciplina. Tem um texto em Hebreus 12, que vai dizer que toda disciplina, num primeiro momento, não é alegria, é tristeza. É isso mesmo. Então, por exemplo, né, você começar um exercício físico depois de um tempo parado. Tristeza. Mas a Bíblia vai dizer que toda disciplina, num primeiro momento, é tristeza, mas que depois produz fruto de justiça. Então, ao invés de olhar para a tristeza do exercício agora, eu tenho que olhar para o fruto. Aquilo que o exercício, por exemplo, vai produzir e vai gerar. Então, e o que é a disciplina? Eu abrir mão do que eu quero agora pelo que eu mais quero. E é incrível que a palavra disciplina do hebraico é a palavra correção. Então, uma pessoa disciplinada é uma pessoa que se corrige. E eu costumo dizer o seguinte, que disciplina é você liderar você mesmo. Exato. Todas as pessoas na Terra são líderes, né? No mínimo, você é líder de você mesmo. A liderança não é algo que começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, eu acho que falta a gente atentar mais para essas questões da palavra, ouvir e praticar. Porque, por exemplo, a Bíblia vai dizer, Tiago vai dizer, se você ouve e não pratica, você está se enganando. Jesus ele vai dizer, se você ouve algo e o que você ouviu você não faz, você está construindo a tua casa sobre areia, ela vai cair. Então, eu acredito que é a distância do ouvir e do praticar. Eu acredito que o aprendizado é como se fosse uma reprodução. Né? A gente está aqui conversando. Você ouvir o que a gente está falando não é o aprendizado. É que nem você está numa classe. Você está numa classe, numa sala de aula. Foi dada a matéria. Todo mundo ouviu a matéria. Você tem como aferir se todo mundo aprendeu ou não? Todo mundo ouviu. Aprendeu o que é? Eu vou ter que reproduzir. Exato. E aí só é na hora da prova. Então, é tão profundo e complementando isso, a preocupação de Deus com a nossa saúde é tão grande que você vê que quando Jesus ele começa a fazer o seu ministério, uma das coisas que ele já fala de cara, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de cura, os sãos estão bem. Ele fala, eu vim para os doentes. Então Jesus já mostra uma preocupação nesse sentido. Sensacional, né? Sensacional. E tem um outro ponto aí, pastor, que é a questão assim, né? As pessoas hoje elas terceirizam as responsabilidades, né? Ela fala assim, eu vou procurar uma ajuda para minha parte emocional, vou procurar um médico para falar o que eu posso comer. No fundo, a gente acaba sabendo o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Mas a gente acaba terceirizando, né? A gente acaba jogando por outra responsabilidade de me dar uma ordem para que eu cumpra essa ordem mesmo. Sendo que, na verdade, a disciplina nada mais é do que eu dou uma ordem para mim e eu cumpro essa ordem em mim mesmo, né? E aí eu fico pensando assim, né? Deus também não quer que nós entregamos esse corpo aos vícios, né? Então, aí o pessoal fala, mas até Jesus bebia vinho. Sim, mas não tem uma passagem que a gente fala que Jesus era um boêmio e se embriagava. Né? Então, eu vejo muita gente se apoia nisso, que tinha vinho na época, Jesus bebia vinho, até transformou água em vinho. Né? E hoje a gente vê que os excessos, principalmente em bebida alcoólica, são gigantescos. Sim. Né? Como que a gente pode enxergar isso? São vícios silenciosos. Sim, são vícios silenciosos. Como que a gente... Porque a Bíblia cita, né? Acho que é Paulo também que fala, não se embriaguez, né? Da bebida e sim da palavra. Então, como que a gente vê isso? É muito incrível, você deu um exemplo sensacional da questão do vinho. Você vai poder me corrigir se eu estiver errado. Um pouco de vinho, às vezes acho que um cálice de vinho, há médicos que falam que há um benefício. Exatamente, tem benefício. Numa pequena porção. Por que eu digo isso? Deus está exatamente no equilíbrio. Tudo, eu digo o seguinte, doutor e André, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Por quê? Você sabe que
O pastor, normalmente, ele tem uma vida muito estressante. E há pastores que, por causa do estresse, têm a gastrite. A gastrite é uma coisa que tem muito índice nos pastores. Gastrite, problema de coração, por toda a questão do estresse que existe. E Paulo, ele cuidou de um jovem pastor. Esse jovem pastor se chamava Timóteo. E há um momento que Paulo ele vai dizer, e lógico, isso há 2000 anos atrás não tínhamos a medicina que temos hoje, a gente falou sobre isso. Paulo vai dizer para Timóteo, não esqueça de tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago. Então, naquele momento, havia um benefício naquilo. Então, Deus, ele está naquilo que é perfeitamente equilibrado. Todo excesso esconde uma falta. Exatamente. E se a gente trazer, né, a gente trouxer isso para as pesquisas atuais, quando a gente pega uma pessoa que fala assim, eu tenho uma compulsão alimentar, né, ou o paciente é alcoólatra, o outro é viciado em alguma coisa, quando o paciente ele é ansioso ou quando ele tem, né, períodos de depressão, tem 2 neurotransmissores no cérebro dele que ficam em falta, e um deles é a dopamina. E aí a falta de dopamina faz com que o cérebro tenha uma sensação de mal-estar. E aí o que acontece? O cérebro tenta buscar esse recurso de dopamina em algo que gere dopamina de uma forma rápida. O que gera dopamina de forma rápida hoje? O açúcar, a bebida alcoólica, o tabagismo, né? Algumas drogas também geram uma quantidade de dopamina muito grande. Então o que acontece? A falta dessa dopamina vai gerar o excesso desse vício que a pessoa vai buscar. Hoje, na grande parte das vezes, é a bebida alcoólica e a comida. Só que a pesquisa lá de 2012 do Andrew Newberg, o que ele mostrou? Que quando o paciente faz a oração, né, de forma contínua como exercício, ele tem uma descarga dopaminérgica tão grande dentro do cérebro que é maior do que qualquer alimento, que é maior do que qualquer substância. Uau. Então, ou seja, a gente consegue compensar a nossa falta de algo conectando intimamente com Deus, porque essa conexão diária vai gerar uma descarga de dopamina tão grande que é capaz de bloquear qualquer gatilho de ansiedade. Sim. É capaz de bloquear qualquer gatilho de ansiedade. Incrível, porque você falou, né? Eu enxergo assim, né? Você vê que Deus se preocupou com tudo. Depressão, um excesso e passado. Olha que incrível. Depressão, culpa, excesso e passado. Falando um minutinho da depressão. Pegamos o caso Elias, um profeta, lá em 1 Reis 19, de 1 a 8. Ele viveu um momento de depressão. E ele começou a falar para Deus sobre o seu passado. Como Deus tratou Elias? Deus deu a ele a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele foi visitado por um anjo, e o anjo deu a ele a palavra anjo quer dizer mensageiro. O anjo deu para ele a palavra, falou o que ele deveria fazer. Além do anjo dar a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que o anjo deu a ele pão e água. Pão e água. Preparou o alimento físico dele. E além de preparar o próprio alimento físico, o anjo deixou que ele dormisse um pouco. Por 2 momentos. Ele dormiu, recebeu a comida do anjo e recebeu a palavra. Logo depois que ele acorda, ele faz um grande exercício físico. A Bíblia vai dizer que ele correu, André, doutor, 40 dias. Olha. E 40 noites até um monte de Deus. Então correu e chegou no monte e ainda subiu. Deus cuidou de tudo. Aí você pega o estresse, o excesso do presente. Se a gente for falar da ansiedade, o excesso do futuro. E incrível a questão da ansiedade, porque Jesus ele vai falar da ansiedade em Mateus 6. Aí Jesus vai dizer, por que vocês estão ansiosos? Quanto ao que você vai comer, beber ou vestir. O teu corpo não é mais do que isso? É como se Jesus estivesse dizendo, você está ansioso por coisas que valem muito menos do que você. E aí Jesus vai dizer assim, olha para o céu, olha para as aves. Por que Jesus nos manda olhar para o céu na questão da ansiedade? Porque a ansiedade nos cega. Ele nos manda olhar para o céu, porque primeiro a ansiedade nos cega. E segundo, o que é ansiedade? É o resultado de eu olhar muito para os meus problemas e olhar pouco para Deus. A ansiedade não resolve o amanhã, só tira a força do hoje. Exato. E por que eu falei? Depressão, estresse, ansiedade. Passado, presente e futuro. Deus vai dizer, falando do próprio Jesus através do escritor aos Hebreus, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele está cuidando
do passado, do presente e do futuro. E você falou da dopamina, eu me lembrei uma coisa sensacional. Tem uma palavra na língua portuguesa que é sinônimo de alegria ou felicidade. Essa palavra é entusiasmo. Quando você pega a palavra entusiasmo, sinônimo de alegria e felicidade, você pega ela do grego, é a palavra entheos. Entheos do grego, entusiasmo. Theo do grego é Deus. O que é entheos do grego? É se encher de Deus. Quando eu me encho de Deus, eu estou cheio de alegria. Quando eu me encho de Deus, eu estou cheio de entusiasmo. Exatamente. E é a sensação que a dopamina dá. Se a gente pegar pessoas que usam, né, substâncias de forma recreativa, ela sente aquela euforia, né, aquele bem-estar. Só que eu já tive pacientes, né, que eram usuários de substâncias que quando experimentaram a Deus, né, dependiam de medicamentos, não acreditavam em Deus. E aí se renderam a experimentar um pouquinho desse remédio chamado Deus. E é engraçado que as pessoas falam, essa pessoa voltou e falou assim, olha, passei a acreditar, não uso mais remédio, e agora eu sinto muito mais do que eu sentia com a substância. Então, ou seja, isso existe, isso dá para a gente mensurar na vida real. Sim. A gente tem exemplos dentro do Instituto que ocorre isso. Né? Então, assim, o melhor jeito para a gente curar, né, o estresse, a ansiedade e a depressão é a gente conectar com Deus. E até em Mateus, se a gente pegar, acho que Mateus 6, 27, né, tá lá que fala assim, né, quem de vocês é capaz de acrescentar 1 hora a mais no seu dia? Né? Então, ou seja, a gente tem que viver o aqui e o agora, e o amanhã, deixa o amanhã o mal que lhe cabe, porque a gente não consegue prever o que vai acontecer. É a nossa cabeça trabalhando dessa maneira, a gente tentando enxergar o que vai acontecer, como vai acontecer, a gente está querendo entender o que Deus vai desenhar, e o que Ele vai desenhar, Ele já desenhou, Ele não vai mudar por excesso de nossas preocupações. Ele não muda o plano dele por excesso de preocupação nossa. Pelo contrário, Ele vai deixar o plano acontecer, independente se a gente goste ou não. Porque o que eu acho sensacional de Deus é que Deus não se importa nada com a nossa opinião. Ele vai cumprir o plano dele. Ele vai cumprir a jornada dele. Vai fazer o propósito se cumprir. A gente gostando ou não. Cabe a gente entender. Se a gente entender mais rápido, o deserto passa mais rápido. Ou se a gente não entender, talvez o deserto nem passe, como não passou com o povo que andou por 40 anos lá no deserto e ficou andando em círculos. Né? É aquilo que a gente falou no primeiro episódio com o pastor Marco, de algumas semanas atrás. Sobre a questão da paz que excede todo entendimento. Sim. Ele não vai tirar o problema, ele não vai tirar a tempestade, como dito no episódio anterior. Sim. Ele vai dar a paz em meio ao problema. Né? É sensacional, porque Jesus ele nunca nos prometeu a ausência de sofrimento. Ele nos prometeu a ausência de solidão. Ele falou, você vai ter aflição, mas eu estou com você todos os dias. E o que o doutor falou é incrível. Eu me lembrei daquele milagre quando Jesus ele cura aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Essa é uma das passagens que eu mais gosto. Ela estava com, eu vou chamar assim, um ciclo menstrual desregulado por 12 anos. Por 12 anos. E é muito incrível, porque a Bíblia vai dizer, o detalhe da palavra é que ela gastou nos médicos tudo que ela tinha. Uhum. Porque a Bíblia vai dizer que tinham aproximadamente naquela época de 11, 12, 13 tipos de tratamentos diferentes para uma enfermidade como aquela. Ela gastou tudo, não resolveu. O que ela precisou? Ela precisou ir até Jesus. Ela toca em Jesus e o detalhe é, a Bíblia vai dizer que Jesus ele para e ela contou toda a história dela para Jesus. Eu costumo dizer que em questões de alma, a exposição é o caminho da cura. Sim. O reconhecimento, ela contou. Às vezes tem coisas que uma boa conversa resolve. E Jesus ainda fala para ela, vá em paz. Vá em paz. A tua fé te salvou. Ainda chamou ela de filha. De filha, exatamente. Então, é algo completo. Ela gastou o dinheiro e não conseguiu solução nenhuma. E ela precisava exatamente ter um encontro com Jesus, ter um encontro com a paz. É sensacional. Olha que legal. E essa passagem que o senhor citou agora, o que é legal? Que hoje a neurociência explica que quando a gente fala ou quando a gente escreve... Você pratica né? muito isso. Né? Pratico bastante isso. Quando a gente fala ou quando a gente escreve, a gente alivia a emoção do subconsciente, porque a gente tira do emocional e joga para o racional. Uau! Então, ou seja, quando ela fala para Jesus todas as aflições dela, ele tratou a emoção dela, que seria o subconsciente, que seria a alma. Meu Deus. O espírito dela, ela tinha fé, ela tinha conexão com Deus. E por último, ele trata o corpo, ou seja, ele trata o corpo, a alma e o espírito. Ele não faz nenhum milagre, em nenhum momento da Bíblia que ele só trata o corpo.
Quando ele pega o paralítico, né, do tanque de Betesda, é a mesma coisa. Sensacional. Ele vai até lá, ele sabe que o paralítico queria andar, ele estava ali há 38 anos parado. E ele não conseguia, quando a água se movimentava, pular. Então ele estava pé da vida, estava angustiado, estava revoltado. E quando Jesus chega ali, Jesus fala o que para ele? O que você quer? Jesus era inteligente ao extremo para saber que aquele homem queria andar. Mas quando ele pergunta, é justamente para deixar aquele homem falar as suas amarguras, aliviar a sua emoção e tratar a alma. Esse homem tinha fé, senão ele não estaria ali há 38 anos esperando. E por último, Jesus fala, levanta e anda e cura o corpo dele. Ou seja, tratou o corpo, tratou a alma e tratou o espírito. E é sensacional esse milagre, porque Jesus ele fala para ele assim, você quer ser curado? Alternativa A, sim. Alternativa B, não. Ele arrumou uma nenhuma das anteriores. Ele começou a falar do passado. Ele falou, Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter depois desse podcast. Você quer justificativa ou você quer cura? Exatamente. E porque tem coisas, eu costumo dizer o seguinte, Deus faz tudo, menos a sua parte. Exato. Deus não move uma palha no que o homem pode fazer. Deus começa a parte dele quando a gente termina a nossa. Porque eu não estava lá, saber os detalhes, mas depois que Jesus ele cura esse homem paralítico, Jesus vai dizer para ele assim, não peque para que não suceda uma coisa pior. Então, dentro daquele contexto todo que havia, com certeza tinha algum tipo, eu vou chamar assim, de negligência daquele homem. Com certeza. Exatamente. E é interessante porque hoje você trata desta forma. Antes de você tratar o físico, todos os pacientes que passam pelo instituto recebem ou um livrinho, ou um caderninho, ou uma bela de uma conversa, algo que cure a alma, porque não existe a doença física sem antes ter uma doença da alma. E é incrível, você falou do instituto, quando eu cheguei na primeira vez, eu já fiquei impactado com o tratamento das pessoas que recebem a gente. O carinho, o cuidado, a educação, porque pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Pessoas ferem, mas pessoas curam. Se você foi ferido por pessoas, você vai ser curado por pessoas também. E aí eu fiquei impactado quando eu vim no instituto, eu sentei na poltrona, esperando, e aí tem aquele recipiente onde você pega a palavra. Sim. A palavra cura a nossa alma. Tem um salmo que fala, o Salmo 107:20. Salmo 107:20, que o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou. E quando eu achei sensacional quando você falou, e o doutor também, da parte de escrever. Que o escrever cura, né? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. Salmos está bem no centro da Bíblia, porque é o coração da Bíblia. E o Salmo não é Deus falando com o homem, é o homem falando com Deus, e o homem fala muito. E não é à toa que o maior salmista, ele foi o maior rei de Israel. O que mais se expôs para Deus foi o maior governante, que foi Davi. E Davi, ele era muito sincero com Deus. Teve um Salmo 3, que ele foi traído, ele vai dizer assim, Senhor, dá um soco no meu inimigo. Mas era como ele estava se sentindo, porque numa oração você pode falar para Deus o que você não fala para ninguém. Exato. E alguém pode falar, nossa, mas falar uma coisa dessa para Deus, mas é que aí é o segredo. Quando você fala para Deus quem você é, Deus se transforma em quem você ainda não é. Quando você fala para Deus como você tá, Deus se transforma em quem você ainda não tá. Sensacional. Exatamente. Sensacional. Olha, pastor, falo de novo, ficaria horas conversando com o senhor. Horas, horas, horas. Sem parar, passaria o final de semana inteiro conversando com o senhor. Com né? certeza. Vou levar o senhor para viajar comigo para poder aprender um pouco mais. Para tratar a alma e ser curado do físico. Sensacional. Pastor, eu queria te agradecer de coração. Né? Queria que o senhor voltasse aqui infinitas vezes. Acho que as pessoas têm que ouvir muito as coisas que o senhor fala. Né? Eu gosto muito quando o senhor prega. O senhor coloca reflexões, né, que geram pensamentos na gente que fazem virar chaves. Então, acho que as pessoas têm que ouvir o senhor. Eu fico muito feliz de o senhor estar aqui com a gente, de verdade. Quero agradecer e quero, se vocês me permitem, deixar uma última mensagem. Com certeza. A gente falou da preocupação de Jesus com a cura. Mas tem uma coisa que é muito incrível. Jesus ele fez aproximadamente, do que a gente tem nos evangelhos relatados, 35 milagres. A maioria deles na área da cura. Só que Jesus ele contou 40 parábolas. Ou seja, Jesus ele mais ensinou do que curou. Então, ele quer mostrar para nós, é como se fosse aquela coisa, eu não vou te dar apenas o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Eu não apenas te curo, mas eu estou te ensinando a ter uma vida saudável. Porque
que a gente não precise de um milagre por uma negligência nossa. Ah, não cuidei do corpo, agora eu preciso de um milagre. Ele está mais preocupado em ensinar do que fazer milagres. Sensacional. Muito Sensacional. bom. Gente, começa a seguir o pastor aí na rede social. Fala seu Instagram, pastor, pro pessoal que está nos assistindo. @MarcoFernandoPR. @MarcoFernandoPR. Começa a seguir o pastor, clica aí, @Dr.DanielBratan, @Andrea Ribeiro Bratan, clica aqui no sininho, ativa as notificações, se inscreve no canal, para que quando chegue, né, novos episódios, você já seja avisado. E não perde não, porque na próxima semana vai ter mais episódio, vai ter mais conteúdo para vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.